Léo Avritzer, titular de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Instituto da Democracia. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, com tantas pessoas queridas, importantes, num momento tão chave da história do Brasil. Eu vou tentar fazer uma fala mais como cientista político, apontando algumas questões que eu acho que são muito importantes, né? Eu acho que essa é, sem dúvida, a eleição mais importante da história do Brasil, desde que nós passamos a ter eleições livres, secretas, com voto secreto, em 1945. E essa eleição é mais importante por um motivo muito simples, né? É a própria democracia que está em jogo. Se essa eleição não for ganha pelo campo democrático, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tudo estará em jogo. A tradição de direitos humanos que nós estamos começando a construir, uma tradição de políticas públicas que nós começamos também a construir e que hoje está completamente em xeque, e também toda a área do meio ambiente, né? Então, eu acho que essa na verdade, a última chance dos democratas brasileiros, pelo menos da nossa geração, de retomar a trajetória de construção democrática que nós iniciamos ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, né? É importante também pensar, eu acho que isso é importante para a gente advertir todos os nossos colegas, judeus e judias da comunidade judaica, mas também todos os outros, que o bolsonarismo ainda não chegou à sua plenitude naquilo que ele pretende fazer, né? Eu acho que isso é muito importante ter em mente, né? O potencial antidemocrático e destrutivo do bolsonarismo não atingiu sua plenitude, né? Uma nova eleição, provavelmente, né, que nós esperamos não aconteça, e temos muita certeza e temos muito a fazer para que ela não aconteça, mas uma reeleição vai significar ataques decisivos contra o STF, vai significar ampliação de elementos antidemocráticos do Congresso Nacional, né? E além de ataques bastante claros a determinados setores da nossa sociedade. Portanto, de fato, o que está colocado aqui é que nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil. É importante também, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que essa eleição seja vencida no primeiro turno. Eu acho que existem alguns motivos, vamos dizer, não acho que são técnicos, mas são técnicos e políticos, pelos quais a gente deveria pensar e discutir essa questão. Primeiro, é que é muito mais difícil questionar uma eleição como essa no primeiro do que no segundo turno. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter aqui a recomposição do sistema político como um todo no dia 2 de outubro. Câmara, todos os deputados, uma parte substancial do Senado, todos os governadores, além do presidente, né? Portanto, é muito difícil questionar o resultado eleitoral no dia 2 de outubro. Mas um segundo turno pode ser mais facilmente questionável. Evidentemente, eu trabalho com essa hipótese, eu acho que a gente tem que ter a mente, porque é isso que vai acontecer. O bolsonarismo trabalha para questionar o resultado eleitoral. Ele trabalha para, inclusive, tentar impedir que o próprio TSE produza um resultado eleitoral no dia 2 de junho. Nós não devemos ter nenhuma ilusão em relação a essa questão, mas é muito mais difícil questionar o dia 2 de outubro, e a coalizão que vai impedir o Bolsonaro de fazer isso será muito mais ampla no dia 2 de outubro. Portanto, pensar em liquidar essa eleição no dia 2 de outubro é muito importante. Também chama atenção que, assim, nós vivemos uma situação no Brasil que eu gosto de mencionar como, vamos dizer, o Lacerda ao contrário. É mais fácil ganhar essa eleição do que tomar posse, é mais fácil tomar posse do que governar. Infelizmente, essa que é a situação que nós estamos, né? Assim, eu acho que nós caminhamos na direção da derrota eleitoral do bolsonarismo pelo ex-presidente Lula. Acho que a gente já tem muitas evidências sobre isso, mas eu acho que
tomar posse e governar vai ser muito mais difícil. E certamente o presidente Bolsonaro não vai ter, não vai hesitar nenhum momento em tentar impedir a posse ou tentar impedir o governo. A gente viu, publiquei uma pesquisa sobre isso no Globo de domingo, o número de pessoas de extrema-direita que existe no Brasil cresce, o número é inédito em termos das pesquisas recentes. Portanto, uma vitória decisiva no primeiro turno é também uma garantia da governabilidade, né? Da capacidade de governar, dada o tamanho da vitória, né? Então, eu acho que a gente deve atuar nessa direção, judeus e judias, né? Falando agora como cientista político judeu, eu diria isso, né? Que assim, esse é um momento grave e decisivo da democracia brasileira. Eu acho que a história do povo judeu seja como vítima de momentos antidemocráticos fundamentais da história do século XX, mas também como protagonista de muitos movimentos democráticos em muitos países do mundo, né? Lembro aqui, né, a própria origem da Bnei Brit nos Estados Unidos como uma associação de direitos humanos, provavelmente a mais antiga do país, né? Mas diversas outras associações judaicas também que apontam nessa direção. Eu acho que é papel dos judeus assumirem o protagonismo democrático nessa conjuntura, né? Porque eu acho que ela expressa tanto os elementos negativos que afetaram a história do povo judeu, como também os protagonismos positivos, muito bem colocados aqui pelo Gilson, não só os democráticos, mas os ligados também à tolerância e à diversidade, né? Então, vou terminar aqui agradecendo e dizendo que o momento é grave, mas eu sei que esse grupo está à altura dele, como já esteve em outros momentos.